Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela sua atenção. Eu agradeço também pelo convite, que Deus continue abençoando, né, o seu canal, que eu tenho acompanhado também Nosso o seu canal. trabalho, que Deus abençoe e continue dando graça, né, que cresça mais e mais e mais, em nome de Jesus. Eu restabeleço o triplo para você. Amém. Recebo. Amém. Então, desde criança que eu tenho contato com a igreja, tipo assim, por influência das minhas tias que sempre me levavam, porque a minha tia ela é mulher de pastor com quem eu morava perto, não tem? E ela sempre estava me Benção. levando, me influenciando. É como se eu, para falar a verdade, eu não nasci num berço evangélico, mas as pessoas ao lado, a influência fez com que eu sempre tivesse o contato com a igreja, com os cultos que eu ia quando era criança. Eu comecei nesse processo de Uhum. louvor, já fui vendo que esse era meu chamado, não tem? Então, eu acho que o chamado de Deus começou desde muito cedo, desde muito novo. Então, eu sabia desde muito cedo que já havia o chamado de Deus para esse fim, tanto do louvor quanto da palavra. Então, eu digo que a influência da minha conversão é desde criança, por conta da minha tia, que era mulher de pastor, entendeu? Então, digamos que a minha conversão foi desde criança. Claro, tem o período que a gente tá ali da rebeldia, da juventude, da adolescência, mas, tipo assim, Deus, quando Ele tem um chamado com a gente sabe, em qualquer período da nossa vida, que a gente tem que mudar, né, para que Ele faça aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Então, por influência da minha tia, desde muito novo. Que benção. Benção maravilhosa, hein? No caminho do Senhor, desde novo já conhecendo os caminhos do Senhor, né? É importante. Graças a Deus. E como surgiu a ideia de você ser cantor? Como veio na sua mente isso? Ou as pessoas falaram, oi, Johnny, você tem uma voz boa, rapaz, por que você não já cantou? Como surgiu essa ideia de você ser cantor? Então, Gil, na verdade, eu não me considero assim como um cantor, digamos que levita, não tem? Mas desde sempre, louvor fez sempre parte da minha vida, não tem? Tipo, igual nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, louvor ele é parte primordial. Eu acho que louvor é a mensagem do Senhor cantada, não tem? Então, desde muito novo, eu sempre quis, não tem? Participar da questão de louvor com as crianças, eu queria louvar. Muitas das vezes eu já ouvi das pessoas. Claro que eu fico um pouco tímido ao receber elogios, mas já ouvi, nossa, que voz boa, que voz linda. Então, isso vai nos influenciando a continuar, né? Vai nos incentivando a ensaiar, vai nos incentivando a conhecer novos louvores, a conhecer novos cantores. Então, é disso, não tem dia. Surgiu disso, de eu cantar e as pessoas verem o potencial. Muitas das vezes o que a gente precisa é isso, das pessoas olharem para nós, assim como o senhor acompanhou uma live lá no Facebook e já fez o convite para eu estar participando aqui. Demorou um pouquinho, mas graças a Deus hoje eu estou aqui. Mas é isso, foi nesse processo que eu fui conhecendo louvores e fui amando o louvor, não tem? Porque o louvor me faz bem. Então, eu sempre quis isso, levar o louvor para as pessoas, para que as pessoas também se sentissem bem. Porque é maravilhoso quando você louva um louvor e as pessoas falam: Nossa, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu estava precisando nesse momento. Então, muitas das vezes a gente nem sabe do que a pessoa está falando. Passando, mas um louvor que você entoa, um louvor que você louva, vai falar em não somente um coração, mas em vários corações. Das pessoas que estão ali no seu redor, não tem? Então, é disso, meu amor pelo louvor, de querer levar as pessoas a palavra de Deus de uma forma cantada. Que benção. E você já precisou de fazer aula de canto, não? Então, para falar a verdade, eu nunca fiz aula de canto. Eu fiz um primeiro diagnóstico num período que eu estava decidindo, né? Tipo assim, eu não sigo uma carreira, não vivo disso de canto. Tipo assim, eu louvo na igreja. Na minha congregação, nós temos uma equipe de louvor, né, que é o Ministério Abapá, inclusive eu tô até vestido com a camisa aqui, e a gente louva somente na igreja, mas ainda não sigo essa Benção. carreira de sair para louvar, tal, fui convidado para. Às vezes sim, algumas outras congregações, mas ainda não me considero como um cantor assim que sai, que é convidado para louvar, sabe? Mas, enfim,
estamos aí para isso. Se for da vontade de Deus, no tempo dele, claro que vai acontecer. Mas aula de canto eu nunca fiz. Fiz apenas um diagnóstico, mas não fiz mais. Parei e não voltei mais a fazer. Mas eu sei que é necessário. Que benção, que benção. Se você não fosse cantor, o que você seria? É difícil, difícil de responder. Porque, Agora te peguei, né? porque, na verdade, o que arde no meu coração é louvor e palavra. Se é o chamado de Deus. Se não fosse para o louvor, seria na palavra. Eu creio que pregador da palavra de Aham, Deus. Não há outra coisa com que eu seria, entendeu? Olhando pelo espiritual, claro. que benção. Quanto tempo de conversão você tem mesmo? Então, como eu tinha influência desde criança, então eu digo que lá dos meus 13 anos, hoje eu tenho 23 anos, lá dos meus 13 anos eu já estava ativo ali na igreja, entendeu? Em tudo que me participando, então eu digo que um pouco mais de 10 anos de conversão. Ah, que benção. Já passou alguma vez na sua cabeça jogar tudo pro alto, quero mais servir Jesus? Já passou pela sua cabeça alguma coisa assim? Ah, sim, sim, muitas das vezes, não tem porque eu acho que quando você tem o peso do chamado do Senhor sobre a sua vida, claro que a palavra diz que o jugo dele o fardo é suave e leve, mas às vezes a responsabilidade, o peso da responsabilidade, às vezes nos causa dor, às vezes nos causa tristeza, nos causa agonia, nos causa vontade de desistir, nos causa vontade de parar, causa desânimo. E eu mentiria se eu falasse que nunca deu vontade de desistir, vontade de desanimar. Claro, até hoje ainda dá vontade, às vezes você está triste, dá vontade de, assim, eu não quero mais, eu não quero mais fazer isso, não quero mais ir, não tem. Mas no mesmo momento que você tá com esse pensamento na cabeça, o próprio Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Consolador, ele vem e nos consola e ele nos dá um novo ânimo, ele nos dá o quê? Uma nova oportunidade de reconhecer que somos falhos, somos pecadores e aí a gente volta ao centro, sabe? Ao centro da vontade de Deus. E é por isso que a graça dele nos bate e até aqui estamos continuando, mas que já deu vontade de verdade já. Você já recebeu alguma proposta do mundo para você largar a música evangélica e cantar música mundana, a música fora da igreja? Para falar a verdade, propostas, não, mas tipo assim, em um certo período eu percebi que eu mesmo estava me deixando influenciar em questão de músicas assim, seculares, desse novo período que você vai conhecendo, vai ouvindo, e às vezes a luta entre a carne e o espírito, tu ouve uma música secular e aí tu quer cantar, mas de pessoas assim, de fazer, de falar assim, de Neilton, você tem uma voz boa para isso. Claro, já compararam a minha voz com alguns cantores, tal, sertanejo, mas nunca tive assim uma proposta de largar o gospel e ir pro, entendeu? Às vezes que eu senti vontade foi por mim mesmo, vontade própria. Em suas ministrações de cima do altar, já aconteceu alguma vez de você esquecer a letra do louvor, dar um branco você na hora ali? Ah, sim, sim. Várias das vezes que, tipo, você vai ser convidado para cantar e ali, claro, querendo ou não, quando você chega na igreja e a igreja está, por exemplo, eu sou de uma congregação muito, assim, digamos, pequena em relação ao grande templo, não tem? Então, ali na minha congregação eu me sinto à vontade, eu me sinto aconchegante, eu me sinto em casa, então você sai tudo perfeitamente. Agora, quando tu vai louvar num lugar que tem uma quantidade de pessoas maiores, o nervosismo ali é tão grande que, infelizmente, você acaba que às vezes até errando o louvor, você erra até mesmo de como começar o louvor. Aconteceu várias vezes isso comigo. Várias vezes. O chão só dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor deste coração profundo, nananana, e ainda tem amor para dar. Não sei por que essa gente não entende, morreu para nos salvar. Esse eu sempre cantava. Amém. Qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, eu acho que, tipo, o apóstolo Paulo, ele cita, não lembro agora em qual
parte da Bíblia que ele fala que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade, a minha e a de todos como servo de Deus, é, na verdade, vencer a nossa carne. É isso. Porque eu acho que o fruto do Evangelho de Cristo é renúncia. Então, quando a gente escolhe abandonar o nosso eu por amor a Cristo Jesus, não é nem por amor a mim, nem é por amor a algo material. É por amor a Cristo Jesus. E por saber que o céu nos espera, não é verdade? Então, a minha maior dificuldade, eu acho que foi, tipo, abandonar as coisas do mundo para, tipo, servir a Deus. A minha maior dificuldade foi, então, a minha luta do meu eu contra eu mesmo nessa questão de, não, isso eu posso, isso eu não posso. Ainda mais sendo jovem. Porque ser jovem não é um período bem difícil. Então, tem É. situações que a gente vai ter que, tipo, falar, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. E muitas das vezes de coisas que a gente não poderia fazer, a gente faz, infelizmente, porque a gente é falho e pecador. Mas enfim, a minha maior dificuldade sempre foi essa, a minha luta de mim contra mim mesmo. Mas glória a Deus, até aqui Deus tem me sustentado com a destra da sua justiça. A gente falha, a gente erra, mas voltemos ao centro da vontade de Deus, porque esse é o segredo de todas as vezes que a gente errar, de todas as vezes que a gente fracassar, de todas as vezes que a gente pecar contra o Senhor, chegasse a Ele com sinceridade. Eu acho que Deus ele gosta de nos ver com sinceridade no coração. E dizer, Pai, eu errei contra ti, estou diante de ti como um homem pecador, como mulher pecadora, e estou aqui e faço segundo a tua vontade. Então, eu acho que é isso. A gente erra, mas a gente se achega a Deus e confessamos o nosso erro, o nosso pecado, deixamos as nossas práticas pecaminosas e aí o Senhor ele vai o quê? Vem com o seu bálsamo da cura, ele nos cura, ele nos transforma, ele nos liberta. E assim a gente continua nessa batalha de todos os dias, que não é de um dia só, não é apenas de ontem, não é apenas de hoje, mas que será até a vinda de Jesus Cristo. Porque a gente está em um processo que, enquanto estivermos aqui, não será findado. Então, essa é a minha maior dificuldade, eu creio, como de todo cristão, a luta diária entre a carne e o espírito. Verdade. Interessante foi que você não sabia qual era o texto que era, né? Aí o Rogério Santos colocou aqui, Romanos 7,19. Exatamente, eu glória. Ah, Romanos o 7, Rogério é uma 19. benção, o Rogério é uma benção. O Rogério é Rogério é uma lá de Belo bênção. Horizonte, o Rogério é lá de Belo Horizonte. Ele Amém. sempre está acompanhando a gente aí. O Rogério é uma benção. Glória. Outra pergunta aqui, qual o seu maior sonho? Então, meu maior sonho, materialmente falando, o que eu sempre falo é a minha mãe. Eu penso muito na minha mãe. Então, é dar uma vida bem estabilizada para minha família, principalmente para minha mãe. O meu maior sonho, falando assim, materialmente falando, sem contar que o meu maior e superior é morar com Cristo Jesus. Mas falando do termo material, é dar uma vida digna no futuro. Claro, a gente tem uma vida digna, mas ainda melhor, um pouco melhor para minha mãe, para os meus irmãos e para as pessoas que estão ao meu redor e também servir, principalmente de canal de Deus na vida das pessoas, com louvor, com a palavra. Então, é tipo levar Deus às pessoas através disso, fazer Deus conhecido. Amém. Amém. Você tem mais irmãos? Sim, sim. Tenho 8 irmãos, Gil. 8? E isso Rapaz, todos no caminho de Deus? graças a Deus, sim. Alguns que tem, eu acho, um ou dois que não, mas todos temente a Deus e sabem a verdade. Graças a Deus. E qual os nomes dos seus irmãos? Tem como você falar o nome dos seus Com irmãos? certeza. Tem Ah, a minha irmã mais velha, a Iracema, meu irmão mais velho, o Robson, o Eranildo, tem a Thalita, a Viviane, Ana Luísa, o Tainan e a Josi. 8. Ah, tem o que Ismael bem. que. Tinha o Ismael também, que Deus quis levar. Ele tinha 2 anos. Amém. 2 anos. Amém. Deixa eu ver aqui. Como está sendo a sua experiência? Eu não sei se pode responder a pergunta, né? Como está Aham. sendo a sua experiência agora em cantar solo? Então,
Na verdade, desde sempre foi essa questão de cantar solo. Então, vindo lá na Bahia, por exemplo, eu sempre cantei sozinho. Então, vindo para aqui para o estado do Espírito Santo, eu fui conhecendo novos amigos, novas pessoas. Tanto que, às vezes, quando a gente faz live aqui, é eu, o meu amigo William, o meu amigo Ender. Mas, Uhum. seguindo assim, de cantar mesmo, eu sempre quis isso, de cantar sozinho. Nunca foi um plano formar uma dupla ou um trio com alguém, foi sempre solo, entendeu? Amém. Claro, nessa questão, assim, é a minha opinião. Amém. Porque, digamos que às vezes Deus quer te levar a um lugar e a outra pessoa com quem tu faz trio, tu faz dupla, não pode ir. Então eu penso muito nisso, de não ter empecilhos, porque nem todo lugar que tu vai, o outro vai É, poder ir. Então é assim que eu penso. exatamente. Exatamente. Como foi essa pandemia para você? Gil, para falar a verdade, essa pandemia foi o período da minha vida que eu mais aprendi de Deus, entende? Foi o período assim que, tipo, chegou. Claro, no início a gente fica com medo, mesmo que a gente serve a Deus, mas a gente fica com medo do novo, de algo que você nunca passou, de uma coisa que você vê pessoas morrendo, que você vê corpos sendo colocados um em cima do outro, entendeu? Em frente a hospitais. Então, no início eu estava assim meio tenso na questão de sair de casa, tem que trabalhar e tal, mas enfim, foi o período que eu aprendi de Deus, que quando a gente está no centro da vontade dele, nenhuma praga nos sucederá, nenhum mal nos sucederá e nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, isso Deus ele nos provou, não tem? De que ele é Deus, o Deus que fala, o Deus que cumpre, o Deus que vela com sua palavra para cumprir. Então, para mim, eu posso dizer, foi um dos melhores períodos da minha vida, em que eu conquistei, em que eu aprendi, graças a Deus. Então, Deus ele nos faz gerar em meio às maiores crises. Eu acho que isso é o fruto do Evangelho de Deus. Em meio à dificuldade, em meio à crise, você vai continuar gerando, porque foi Deus que te chamou, não foi o homem. Então, a pandemia para mim foi, digamos, triste, claro, porque a gente vê notícias, pessoas morrendo, de familiares que estão chorando, pessoas que estão enterrando seus entes queridos, sem nem poder se despedir sequer, sem fazer um velório e tal, mas, enfim, graças a Deus, na minha família não houve um caso de morte, então, e Glória a olha que Deus. a minha família é muito grande, é É extensa grande? demais. Não se houve um caso sequer de que alguém morreu, claro, tiveram algumas pessoas com infecção leve, mas nenhuma que foram hospitalizadas, então aí a gente vê o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, para mim, só gratidão. Benção demais. Outra pergunta aqui: quais são os próximos projetos futuros? Então, o meu projeto futuro é de tipo, eu tenho algumas composições em áudio que eu gravo no celular, tenho algumas composições também que está até escrito aqui no meu caderninho. Então, é o meu sonho isso, de eu gravar todas essas minhas músicas no futuro, não tem? Porque como é uma composição inspirada pelo Espírito Santo, eu sempre vejo se é algo do Espírito Santo, eu não atribuo a mim nada disso que eu tenho escrevido. Eu atribuo ao Espírito Santo de Deus. Então, se ele colocou na minha mente, no meu coração, eu acho que vai tocar pessoas. Então, é no futuro próximo gravar essas músicas. É o meu sonho. Gravar essas músicas e tornar conhecida às outras pessoas. Tem algum louvor que você tenha no seu caderno que é autoria de outra pessoa? Ou você já é compositor, você tem um dom de compor, como você falou aí? Sim, tem algumas letras aqui que eu mesmo componho. Todas que estão escritas foi eu que compus. E como é que vem isso na sua mente? Como é que você consegue? Você ora, o Senhor te dá? Ou isso é natural? Você fazendo alguma coisa, de repente vem na sua cabeça o louvor. E o louvor já vem com a melodia? Como é que é isso? O louvor já vem com a melodia já para você fazer, já pronta? Isso, por exemplo, eu acho que as nossas composições, no meu caso, composição é espontânea. Às vezes eu tô pensando em algo, digamos que um assunto bíblico. Aí já vem na mente. Aí vem na mente, eu já vou cantando e eu vejo que aquilo ali já dá um louvor, então eu falo, olha, isso precisa ser gravado, ou isso precisa ser escrito. Então, é algo assim, espontâneo, normalmente, tomando banho, quando a gente vai tomar aqui, todo mundo que canta no banheiro, então, é algo assim que eu fico imaginando, nossa, isso aqui dá um louvor, isso aqui dá uma estrofe de um louvor. Às vezes que só vem um estrofe e ali eu paro, não consigo fazer mais nada, mas sentando, escrevendo depois, monto o corpo do louvor e assim vai indo. Benção. É isso. E,
Que benção. E qual o louvor que as pessoas mais gostam que você cante? Tem como dar uma palhinha aí? Que as pessoas. Então, são vários, mas igual como esse que eu cantei da O Soldado Ferido, né? Aham. Tem um louvor que a minha mãe, ela gosta muito, ela ama. E eu louvava muito ele na Bahia, as pessoas sempre falavam que gostava de me ouvir cantar, que é um louvor que fala assim: Deus maravilhoso te escolheu, de bênçãos sem medidas te encheu e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é tua, a mesma promessa continua. É Deus quem honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, e enfrentaram lutas e batalhas. Passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardado por um Deus que nunca falha. Ê, Glória. Que voz, É. hein? Rapaz, que voz abençoada, hein? Amém. Rapaz, voz abençoada. Deus abençoe e continua sempre prosperando sua voz aí. Que voz Amém. abençoada. Tem algum cantor ou cantora que você se inspira? Assim, que eu amo e conheço, claro, nosso saudoso irmão Lázaro, não sei se você conhece, mas o Claro, Lázaro, por conheci. ser por ser um cantor baiano, sempre acompanhei as canções dele, desde muito pequeno também. Tem o cantor Gerson Rufino. Eu, por ser jovem, eu poderia Também. gostar mais desses louvores worship que normalmente se cantam nas igrejas maiores, Isso. mas Aham. eu prefiro valorizar os louvores mais antigos também. Louvores da harpa eu gosto de entoar, porque ele Louvor é vive lindo esse louvor. no amanhã. Mas Gerson Rufino, o Anderson Baroni, vários outros. Só Mas cantor principalmente esse. abençoado. É. Qual o conselho que você dá para aquelas pessoas que querem seguir a carreira de cantor de bênção como você? Qual o conselho que você dá? O conselho que eu dou é, tipo, deixar ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus em tudo que for fazer, que for cantar, na direção de oportunidades, é perguntar para Deus, Senhor, qual que é o louvor que eu devo louvar? Porque, na verdade, louvor não é nada mais, nada menos que adoração a Deus. Então, eu acho que quando o louvor foge desse conceito de adorar a Deus e começa a exaltar homens ou mulheres, aí eu acho que não é bom, porque a gente tem que sempre louvar aquilo que agrada a Deus. Claro que tem aqueles louvores que vão ser mais motivacionais, tipo Soldado, que eu cantei no início. É um louvor que Uhum. estimula o servo de Deus a permanecer no caminho em direção ao rei. Então, louvores assim eu acho que também são bacanas para ser cantados. Mas o conselho que eu dou é sempre escolher louvores que agreguem na vida das pessoas, louvores que, tipo, não são aqueles louvores de exaltação humana, sabe? Louvores que adorem o nome do Todo-Poderoso. E tipo assim, se Deus colocar algo no coração, uma estrofe sequer, uma frase sequer que tu vê que vai ser um louvor, escreve, grava em algum lugar, não tem, mas não deixa passar porque às vezes o dom de Deus está em você e você acaba aqui desperdiçando por não saber valorizar aquilo que Deus te deu. Então, eu acho que para quem quer seguir essa carreira, quem quer seguir a carreira de cantor é isso, estar atento aos detalhes, tipo fazer uma aula de canto, por exemplo, eu não fiz ainda, mas eu pretendo fazer no futuro muito próximo. Mas é isso, tipo assim, Deus nos deu o dom, mas a gente tem que a cada dia estudar e aperfeiçoar em nome de Jesus. É, Deus. Mais uma pergunta aqui. Tem algum cantor ou cantora que você tem um sonho de cantar junto no altar um dia, ou ministrar junto no altar um dia? Glória a Deus. A Midian Lima, por exemplo, é um exemplo. Bruna Carla, é o Anderson Freire, a quem eu acompanho, eu admiro o Fernandinho. Esses são cantores que é o meu sonho de tipo, um dia poder louvar o louvor junto, sabe? Nossa, seria uma honra. O Gessé Aguiar, que é novo também na caminhada, eu menciono ele porque é um jovem que, glória a Deus, Deus tem abençoado o ministério dele de uma forma muito grande. E eu tenho acompanhado e seria, eu acho que, uma honra tremenda estar um dia com eles, louvando a Deus. Amém, amém. Então, eu tenho mais duas perguntas, vamos deixar as duas perguntas para o final. Qual a mensagem que você quer trazer, né, para as pessoas que estão assistindo aí? Qual a mensagem aí? Então, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi Lucas, capítulo 1.
versículo 37. Vai dizer o quê? Que porque para Deus nada é impossível. Glória a Amém. Deus. E o versículo 38 vai dizer: diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Eu vejo nessa palavra que Deus ele vem nos lembrar de que para ele nada é impossível. Deus ele vem nos lembrar que todas as coisas que a gente tem sonhado, que a gente tem colocado nas mãos dele, é possível de se concretizar. Desde que a gente, como eu costumo dizer, esteja no centro da sua poderosa vontade. Porque talvez Isabel, a mãe de João Batista, pela sua idade, era improvável que ela concedesse ou tivesse um filho. Mas Maria, ao ter um encontro com ela, né, em que João já estava ali no seu ventre, e quando ele salta ali no seu ventre, sendo batizado pelo Espírito Santo, é Deus provando para mim, para os irmãos que estão assistindo a live, para o Gil, de que para ele nada é impossível, que não importa a idade, não importa o momento, não importa o lugar, não importa a situação, Deus ele sempre vai fazer com que coisas que para o homem é incapaz de realizar, aconteçam. Porque, por exemplo, se a gente for olhar também para Maria, que era uma mulher virgem, que engravidou do homem que traria a paz, o Cordeiro de Deus que nasceria em uma manjedoura para ser sacrificado depois, e ele seria o nosso Salvador, e ele foi o nosso Salvador. Então, na lógica humana, essas coisas nunca aconteceriam. Uma mulher virgem que nunca concebeu com um homem engravidar. É por isso que todas as vezes que a gente estiver passando em dificuldade, a gente precisa lembrar dessas passagens que às vezes a gente não se atenta de ler, não se atenta de voltar ao passado e ver, olha, se isso aqui aconteceu na vida de Maria, se isso aqui aconteceu na vida de Isabel, pode acontecer na minha vida. Ana, quando era estéril, não tendo, glória a Deus, capacidade de gerar um filho para o seu esposo Eucana, ela vai ao templo orando, amargurada de espírito, e o sacerdote olha para ela e acha que ela está embriagada, mas ela fala, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu só estou triste, eu estou amargurada porque eu não posso ter filho, eu não posso dar um filho ao meu esposo. No que ela faz um voto ali com Deus de que se ela tivesse um filho, ela não iria ali passar navalha por sua cabeça, e que esse menino seria depositado ou levado ao templo, né, do Senhor, para que ali vivesse, para que ali ele servisse ao Senhor. E olha o que Ana, quando tem o seu filho, ela faz. Ela pega Samuel, leva até Eli, e ali ela deposita, ela deixa Samuel ali. Então, Samuel ele vem ser depois sacerdote, juiz de Israel, vem ser profeta, sacerdote e juiz, porque foi fruto, glória a Deus, de um, eu digo, como eu posso dizer, de algo, de um voto que alguém votou e que fez. E que o que ela fez? Ela cumpriu de um propósito que ela propôs, mas que ela cumpriu. Então, a vontade de Deus ela se concretiza na nossa vida quando a gente vota e quando a gente cumpre. Então, tudo que Deus nos mandou fazer, a gente precisa fazer. Outro fato importante, Abraão com seu Isaac. Isaac nasceu do filho da velhice de Abraão e de Sarai. Jesus, Deus, ele sabia que se eles permanecessem no centro da vontade e da obediência, ela iria gerar um filho, ela iria engravidar. Sarai, ela não queria esperar porque ela achava, Senhor, meu Senhor, como que você será pai de uma grande multidão? Como que você será pai de multidões, de gerações, se você não pode ter filho? E ela se apressa e junta a sua serva com o seu marido, ali no intuito de gerar algo para o seu marido. E ali eu vejo que ela está fugindo do propósito de Deus, fazendo com que Agar se deite com Abraão para ali estar tendo um filho. Mas o que eu aprendo? Que mesmo sem ser o projeto de Deus que Agar engravidasse e gerasse aquele menino, glória a Deus, mesmo assim, Deus ele vai continuar sendo fiel à promessa que havia feito a Abraão. Porque, glória a Deus,
Agar foi alcançada por esta promessa, que talvez ela não estava preparada para viver, que talvez ela não tinha feito um plano para viver, porque Agar, na verdade, era uma serva egípcia que Faraó dá para Abraão quando eles vão embora do Egito, e ali ela não estava preparada para aquilo. Eu acho que ela se foi colocada em uma situação assim que ela nunca imaginou viver. Ela agora está querendo, ela está agora sendo obrigada a viver um sonho de uma outra pessoa. Não era o sonho de Agar. Não era o sonho de Agar gerar, glória a Deus. Não era o sonho dela gerar aquele menino. No que, glória a Deus, quando aquele menino começa a gerar no ventre dela, ela começa a sentir amor. Porque, na verdade, amor de mãe é o amor comparado ao amor de Deus. Agar, ela começa a amar aquele menino, glória a Deus. E aí, quando ela começa, a barriga dela se formando, eu creio que ela vai entrando em atrito com a sua senhora, no que Sarai, ela quer expulsar aquela mulher daquela casa, porque ela já não suportava mais ver alguém que estava gerando algo que ela queria para ela. Mas então, glória a Deus, eu vejo que aqui, Deus ele continua sendo fiel com Agar, com o seu filho, glória a Deus, que depois seria como um flecheiro no deserto, glória a Deus, como alguém que viveria no deserto, porque Deus mesmo, glória a Deus, não sendo o propósito, mas Deus ele abençoou porque tinha uma promessa a Abraão. Seria Isaac que ia nascer primeiro, mas por pressa, glória a Deus, por pressa Isaac veio em segundo plano, mas Deus ele continua sendo fiel à sua palavra. E por que eu estou falando isso? Para abrir os nossos olhos de que para Deus nada, 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 nada é impossível. Deus depois pede ali, né, Isaac a Abraão. E a nossa maior dificuldade muitas das vezes é dar o nosso Isaac para Deus. Sabe, Gil, quando Deus ele nos pede o nosso Isaac, quando Deus nos pede para sacrificar aquilo que mais a gente gosta, e Abraão vai, escolhe ali um monte escolhido por Deus para levar Isaac, deixa os seus servos lá embaixo. E sabe, eu vejo que Abraão sabia que Deus proveria o cordeiro quando ele diz para os seus servos: fiquem aqui embaixo, porque subiremos e desceremos. Ou seja, ele tinha fé de que Deus proveria o cordeiro. Ele sabia que ele voltaria com o seu filho. Deus ele não queria tomar Isaac de Abraão. Deus ele não queria levar o seu filho, o filho da promessa. Na verdade, Deus só estava testando se a fé dele estava, glória a Deus, como deveria estar. Deus ele estava testando a fé de Abraão para que ele visse que o filho dele não era mais importante que Deus. Então, na nossa vida é assim, a gente precisa sacrificar alguns Isaques. A gente precisa deixar algumas coisas para depois. Se algo não está no centro da vontade de Deus, que está tirando o nosso foco, que está tirando o nosso olhar de Deus, a gente precisa sacrificar para que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida esteja se realizando. Então, esta é a palavra que eu tenho para deixar para o meu e para o teu coração. Gere em meio à dor, gere em meio à dificuldade, gere em meio à esterilidade, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Não sei se há pessoas aqui que estão assistindo que por acaso tem problema engravidar, que quer gerar um filho, que quer gerar algo, que quer, glória a Deus, abrir um negócio, que quer, sei lá, fazer algo novo, algo grande. Eu quero dizer para você nesta live de que para Deus nada, 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 nada é impossível. Glória a Deus. Algo maiores, coisas maiores vão acontecer, porque Deus ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus que será eternamente. Então eu quero profetizar na tua vida, eu quero profetizar na tua casa, eu quero profetizar na tua família, no teu ministério, glória a Deus, que a porta do inferno, ela não prevalecerá. A porta do inferno não prevalecerá. Eu profetizo hoje, você gerará bênção, você gerará glórias, aleluia, você gerará coisas grandes, você gerará coisas novas para o reino de Deus. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Que bênção, palavra abençoada, palavra forte, abençoada e profética também, né? Profética também. Janilton, obrigado pelo seu carinho.
Deus Gratidão. continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua família. Dê um abraço nosso para os seus 8 irmãos aí, tá Amém. bom? Um abraço para a família toda aí. Gratidão. Até mais. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Abençoe a todos. Obrigado pelo carinho.